Live de trabalho da força elétrica, a gente precisa de uma rápida revisão de frente A. Uma coisa, inclusive, que nós não discutimos aqui ainda, tá? Já que nós vamos falar de trabalho, vamos voltar na definição de trabalho de uma força lá da frente A. Eu sei que eu já até falei de trabalho aqui, né? Em gases, primeira lei da termodinâmica, mas aqui nós vamos falar do trabalho de uma força e não do trabalho de um gás. Apesar de ser trabalho do mesmo jeito, tem algumas definições aqui que eu preciso chamar a atenção, coisa que nós não fizemos lá em gases, beleza? Olha só, faz a live com o que mais cai no Enem. Rafael, o Enem é uma surpresa, tá? Nós estamos seguindo o conteúdo aqui, beleza? É perigosíssimo um aluno que fala assim, não, eu só vou estudar o que aparece no Enem. Em tese, o Enem pode cobrar tudo e nós sabemos que o Enem já surpreendeu muita gente, tá? Então eu acho esse discurso meio perigoso. Nós vamos seguir uma programação aqui, independente se cai ou não no Enem, nós temos que aprender, nós temos que vencer isso, beleza? A gente não pode ficar tão escravo assim do que vai cair no Enem, não, porque o Enem sempre nos surpreende, beleza? Tamo junto, olha só. Moçada, começando aqui então, uma rápida revisão para a gente entrar na aula, tá? Então esse daqui é um parênteses da nossa aula. A situação é a seguinte, virou frente A, bloquinho. Imagine que eu tenha um bloquinho, beleza? Imagine que eu tenho um bloquinho e aí eu vou lá e aplico uma força sobre esse bloquinho, beleza? Aplico uma força sobre esse bloquinho e essa força faz com que o bloquinho se desloque um tanto D. Então, fiz uma força e o bloquinho deslocou um tanto D. A primeira pergunta que eu te faço aqui, para a gente começar essa ideia conceitual aqui, é a seguinte. Essa força F, olha para o desenho ali, ó. Essa força F, a favor do deslocamento do bloco, colabora para o aumento da velocidade do bloco? O que você acha? Essa força F por si só, ela colabora para o aumento da velocidade? Sim ou não? Pensa aí. Sim, óbvio que sim. Afinal de contas, a força está a favor do deslocamento, né? Se a força está a favor do deslocamento, ela colabora para o aumento da velocidade. E se ela colabora para o aumento da velocidade, significa dizer que ela colabora para o aumento da energia cinética desse bloco. Lembrando que a energia cinética é aquela energia que está vinculada ao movimento, à velocidade. Então, essa força F, desse jeito, ao longo do deslocamento D, colabora para um ganho de energia cinética do corpo. Esse ganho de energia cinética que a força F provoca, nós daremos um nome. A esse ganho de energia cinética que ela provoca, nós chamaremos de trabalho. Então, trabalho é uma forma de você dar ou tirar energia cinética, por exemplo, de um corpo, beleza? Então, o trabalho da força F colabora, então, para um ganho de energia cinética desse corpo, beleza? Trabalho é energia. Você que está me acompanhando aí no estudo de gases, sabe que trabalho é energia. No caso, trabalho aqui nesse contexto, o trabalho da força F é uma energia que a força F, ou melhor, o agente da força F, né? Imagina que o agente da força F seja eu esteja empurrando o bloco aqui, ó. Então eu, com a força F, realizo um trabalho. Realizo um trabalho sobre o bloco significa dizer que eu dou energia cinética a esse bloco. Thales, como que eu faço? Aqui eu vou falar bem rápido, tá? Porque o assunto da nossa aula não é trabalho simplesmente. Nós estamos numa aula de frente C. Eu quero jogar esses conceitos lá na eletrostática, beleza? Então algumas definições bem rápidas aqui mesmo. Olha só. Seguindo. Como que eu faço para calcular o trabalho dessa força F? Como que eu faço para calcular a quantidade de energia que essa força F colaboraria para dar a esse corpo? Bom, aí nós temos duas maneiras de fazer isso. Se a força F fosse constante, ou seja, se a força F não variar ao longo do processo, você pode calcular o trabalho dela, representado pela letra W, como sendo a força F vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Então, se a força for constante, o trabalho é FD cosseno θ. Thales, eu estou entendendo tudo, eu só não entendi uma coisinha mínima. O que é θ mesmo? Θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Então, θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Nesse caso aqui, por exemplo, a força F está para lá e o deslocamento também. Então, o ângulo entre os dois, força e deslocamento, vale zero, beleza? Então, o trabalho da força F seria FD cosseno de zero, nesse caso, tá? Então, θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Um detalhe importante aqui é o seguinte, qual que é a unidade do trabalho? No sistema internacional, força é dada em Newton, deslocamento é dado em metro. E Newton vezes metro é exatamente o que nós já batizamos de Joule. Trabalho é energia, é dado em Joule no sistema internacional, beleza? Então pronto, então trabalho, Newton vezes metro é dado em Joule, FD cosseno θ, se a força for constante. Maravilha. Agora, uma observação aqui. Trabalho tem regra de sinal. Vamos ficar atento a algumas coisas. Por exemplo, nesse caso, igual eu falei, o ângulo θ ele vale zero.
Θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Quanto mesmo que vale o cosseno de zero? Manda pra mim no chat aí, ó. Cosseno de zero, vale quanto? Manda pra nós aí. Pam, 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 pam. Cuidado, João Paulo. Torque não é dado em joule porque torque não é força vezes deslocamento, é força vezes a distância do braço, tá? Apesar de ser parecido, é diferente, beleza? Torque a gente deixa em Newton vezes metro mesmo. Galera já mandou para mim no chat, o cosseno de zero vale 1 positivo. E se o cosseno de zero vale 1 positivo, quando a força estiver a favor do deslocamento, o trabalho será positivo. Aí esse trabalho a gente costuma falar que é um trabalho motor, né? Então, trabalho motor é aquele trabalho de forças que estão a favor do deslocamento. Força a favor do deslocamento, trabalho positivo, beleza? Esse trabalho positivo colabora então para um ganho de energia cinética do corpo, tá? Então tá aí, a força F realiza trabalho sobre o corpo. Então, todas as vezes que o ângulo θ estiver entre 0 e 90, o trabalho vai ser positivo, porque o cosseno é positivo, beleza? Essa é a ideia, tá? Quando o ângulo θ for 90 graus, esse é um caso mega especial. Por exemplo, imagine que sobre esse bloquinho aqui tem uma força normal, não é isso? A força normal, ela estaria perpendicular ao deslocamento, certo? Enquanto o bloco se desloca para a direita, a força normal está aqui, ó, perpendicular ao deslocamento. Se a força normal está perpendicular ao deslocamento, repare que forças perpendiculares não colaboram nem para dar energia, porque elas não estão a favor do movimento, nem para tirar energia, porque elas não estão contrária. Ou seja, as forças perpendiculares ao deslocamento não realizam trabalho. O trabalho seria zero, beleza? Então, trabalho zero, forças perpendiculares ao deslocamento. E por último, se o ângulo θ fosse, por exemplo, 180 graus, o que seria um ângulo θ de 180 graus? O bloco está deslocando para a direita, mas a força está para a esquerda. Thales, é possível isso? Claro. Imagine, por exemplo, uma força de atrito atuando sobre o corpo, né? A força de atrito estaria contrária ao deslocamento. O ângulo vale 180 e o cosseno de 180 vale menos 1. E se o cosseno de 180 vale menos 1, significa dizer então que o trabalho é negativo. A esse trabalho a gente dá o nome de trabalho resistente. Então, um resumo para você aqui. O que eu preciso que você saiba de regra de sinal? Vai ser importante para a aula de hoje. Que quando a força estiver a favor do deslocamento, o trabalho é positivo. Quando a força estiver contrária ao deslocamento, o trabalho é negativo. Quando a força for perpendicular, ela não colabora nem para dar nem para tirar energia do corpo. Então, o trabalho vale zero. Beleza? Como que faz para pegar as folhas de exercícios que você passou? Marcela, entra no site chamovis.com.br/quarentena e cadastre o seu e-mail na minha lista VIP. É gratuito. Se você fizer isso, amanhã eu vou te mandar um linkzinho com as listas de exercício, antes da aula. Beleza? Beleza. E vou te lembrar da aula também, é bom que você faça parte da lista de exercícios. São mais de 45 mil alunos que fazem parte da lista de exercícios, né? Da lista VIP, né? E recebem e-mails aí antes da aula. Beleza? Trabalho é da força, né? Não do bloco. Perfeito, Vitor. O trabalho é da força F. A força F realiza um trabalho sobre o bloco. Beleza? O trabalho é da força F. Maravilha. Outro detalhe, lembrando, estou falando rapidamente aqui, moçada, porque, de novo, esse não é o assunto da aula. Isso daqui é apenas uma revisão, um embasamento que você precisa, né? Um pré-requisito para você entender a aula de hoje. Beleza? Se a força for variável, isso vai acontecer na aula de hoje. Se a força for variável, como que eu faço para calcular o trabalho? Aí lembrando, se a força for variável, a questão é te dar um gráfico da força pelo deslocamento. Nesse gráfico, força pelo deslocamento, se você fizer a área, você vai encontrar o trabalho. Na verdade, essa ferramenta ela não serve só para força variável, não. Para força constante também. Se você fizesse a força constante aqui, ó, o trabalho seria a área, né? Porque seria a força vezes o deslocamento, tá? Então, o trabalho é a área do gráfico força por deslocamento, beleza? Então, seria essa área aí que representaria o trabalho. E, por último, uma coisa importante também que nós vamos usar hoje é o chamado Teorema da Energia Cinética. Não sei se você lembra disso, vou fazer uma rápida revisão aqui. Teorema da Energia Cinética, o que ele me diz? Ele me diz o seguinte, ó, é simples. Quer saber se um corpo vai, de fato, ganhar energia cinética ou não? Imagine que você tenha, por exemplo, essa força F atuando sobre o corpo. Você já me disse, ao longo desse deslocamento, essa força F realiza trabalho? Sim, trabalho positivo. A força F colabora para um ganho de energia. Imagine que tem aqui uma força normal, estou inventando aqui uma força normal. Essa força normal realiza trabalho? Não, não porque ela é perpendicular ao deslocamento. Suponha que tem uma força de atrito. Essa força de atrito vai ter trabalho? Vai ter trabalho e é um trabalho negativo. Ela colabora para tirar energia cinética do corpo. No final das contas, a pergunta é a seguinte, ó. Existem várias forças atuando sobre o corpo.
Algumas colaboram para dar energia cinética, trabalho positivo. Outras colaboram para tirar a energia cinética, trabalho negativo. No final das contas, o corpo ganha, perde ou não muda a sua energia cinética? Aí o teorema da energia cinética nos diz, e é razoavelmente intuitivo. Ele me diz o seguinte, ó, para você saber se a energia cinética do corpo vai variar, se vai ter variação da energia cinética do corpo, o que você precisa fazer? Você precisa calcular o trabalho total. Thales, como que eu faço para calcular o trabalho total? Lembre-se que trabalho é uma grandeza escalar. Basta você somar os trabalhos, levando em consideração o sinal. Então, por exemplo, se o trabalho da força F fosse, deixa eu inventar aqui, ó, trabalho da força F fosse mais 200 joules. Trabalho da normal vale 0. Trabalho da força de atrito, estou inventando, menos 50 joules. Aí a questão poderia perguntar, ó, no final das contas, a energia cinética desse corpo variou? Variou. Por que variou? Porque quando eu somo os trabalhos, eu vejo que o trabalho total vale 150 joules positivo. Então significa dizer que houve um ganho de energia cinética. O trabalho total é a variação da energia cinética. Esse é o chamado teorema da energia cinética. É razoavelmente simples, né? Então, para você saber se a energia cinética do corpo vai variar ou não, você não pode olhar o trabalho de apenas uma força. Você tem que olhar o trabalho de todas as forças que atuam sobre o corpo, levando em consideração o sinal. Vale lembrar que a energia cinética pode ser calculada como sendo mv2 sobre 2. Você vai precisar disso daqui para resolver uma questãozinha da lista de exercício de hoje, tá? Então, massa, vou apagar aqui então. Agora sim, vamos começar a nossa live de hoje. Agora nós vamos pegar esse conceito de trabalho e vamos aplicar para a força elétrica. Só que você vai descobrir coisas mágicas aqui hoje, né? No trabalho da força elétrica. Temos algumas coisas para a gente conversar. Olha só. Trabalho da força elétrica. É isso aí, né? Então vamos lá. Bora começar a live então? Bora. Boa noite, galera. Boa noite. Vamos lá, vamos começar. Meu nome é Thales Rodrigues, professor de física aqui no YouTube. Perfeito. Item 1. Item 1. Item 1. Trabalho da força elétrica. E aí nós vamos render mais coisas aqui futuramente. Trabalho da força elétrica. Nossa Senhora. Olha só, situação. Vamos desenhar aqui uma carga geradora, mais Qzão. Só para alguém ficar incomodado aí, ó. Sempre tem alguém que fica incomodado. Vou fixar essa carga só para ela não movimentar. Vou pensar no movimento só da outra, para ficar mais simples. Tá. Fixei essa carguinha ali, ó. Aí eu vou pegar uma outra carguinha. Vamos sapecar uma carguinha aqui assim, ó. Mais Qzinho. Beleza? Mais Qzinho. Para a gente analisar. Massa. Olha só. Vem comigo. Se Deus quiser, a quarentena acaba antes de entrar no magnetismo. Se a quarentena durar até o magnetismo, filho, estaremos de quarentena até outubro, né? Espero que não. Thales, cadê a Mari? Mari está fazendo projetos, né? Trabalhando. Está lá fazendo muitos projetos nessa quarentena. Perfeito, João, é isso mesmo. Não precisa nem ser constante, não. É só você pegar e somar, né? Todos os trabalhos, tá? Calma, Terezinha, vamos falar disso. Olha só, trabalho se relaciona com energia cinética. Perfeito, Catarina. Você vai ver isso aqui hoje. Na verdade, você já viu, né? Teorema da energia cinética. As lives estão salvas. Inclusive tem uma playlist aí no canal. Olha só. Moçada, vamos começar aqui então numa discussão legal. A aula de hoje não é fácil. Já te disse, potencial elétrico é uma das matérias mais difíceis do ensino médio. Mas vamos com calma aqui que você vai dar conta. Olha só. Seguindo. A situação é a seguinte. Imagine que eu tenho uma carga positiva, mais Qzão, é a carga geradora, tá? E eu coloquei uma carga mais Qzinho ali, positiva também, próximo a ela. Pergunta, vai ter força elétrica entre elas? Vai, você está cansado de saber disso. Vai ter força elétrica, uma força de repulsão, beleza? Então vamos falar que atua aqui uma força, ó, F1. Na verdade eu vou chamar essa força de FA. FA é a força que atua quando a carga está aqui, ó, na posição que eu vou chamar de posição A, beleza? Então na posição A, atua uma força FA sobre ela. Massa. Soltei essa carga. Se eu solto essa carga, a força elétrica, sendo a força resultante, gera uma aceleração, certo? Gera uma aceleração e essa carguinha ela vai se deslocar para a direita.
ela vai se deslocar para a direita, inclusive vai ganhar velocidade. Vou colocar um designzinho aqui, ó, design, né? Coloquei um designzinho aqui. Ela está se deslocando para a direita e eu estou pegando ela aqui nesse ponto B. Tudo bem? Pergunta, no ponto B, continua existindo força elétrica? Sim ou não? Manda para mim. No ponto B, tem força elétrica? Sim ou não? Sim ou não? Sim, claro que sim. Afinal de contas, continua tendo interação com a carga geradora. Entretanto, essa força elétrica no ponto B ela é menor do que a que existia no ponto A. Por que ela é menor? Porque eu aumentei a distância, né? Se eu aumento a distância, então a força elétrica fica mais fraca, né? Lei de Coulomb. Você já aprendeu sobre isso, beleza? Então tá aí. Então, de A para B, a força elétrica ela foi diminuindo, empurrando essa carguinha. Repare que de A para B, a partícula ela deslocou um tanto, né? Ela deslocou um tanto D aqui assim, ó. Aí vem a pergunta. Depois dessa rápida revisão que nós fizemos aqui, você tem que ser capaz de me responder. De A para B, a força elétrica realiza um trabalho? Sim ou não? Sim ou não? Tem trabalho da força elétrica aqui de A para B? Sim ou não? Sim, claro que sim. E melhor do que isso, né? O trabalho da força elétrica aqui vai ser um trabalho positivo, né? Por que vai ser um trabalho positivo? Porque a força está a favor do deslocamento. Aquele θ vale 0, né? E se o θ vale 0, o cosseno de θ vale 1 positivo, então o trabalho é positivo, é trabalho motor. Então essa força elétrica realizou um trabalho. Aí vem a pergunta, ao longo desse deslocamento, posso calcular o trabalho fazendo FD cosseno θ? Sim ou não? Manda para mim. Deixa eu trocar essa carga aqui enquanto isso. Posso calcular o trabalho fazendo FD cosseno θ, sim ou não? Posso usar a fórmula FD cosseno θ para calcular o trabalho da força elétrica, sim ou não? Sim ou não? É óbvio que não, filho. Você está ficando doido? Você está fumando baseado? Lógico que não, hein? Não pode usar FD cosseno θ, não. Claro que não. Afinal de contas, quando que eu uso FD cosseno θ? Quando a força for constante. Nesse caso, você mesmo me disse, a força não é constante. Daqui para cá, a força diminuiu, né? E se a força diminui, significa dizer que ela é variável. Não pode usar FD cosseno θ. Você está doido? Claro que não. Como que eu faço, então, para calcular o trabalho dessa força elétrica? Aí, como a força é variável, você vai precisar do gráfico, né? Bora fazer o gráfico? Bora. Bora fazer o gráfico. Olha só. Como que ficaria o gráfico da força elétrica em função do deslocamento? Força elétrica em função do deslocamento. Aí você tem que lembrar que a força elétrica é lei de Coulomb, né? A força elétrica é lei de Coulomb, ela vale K, Qzinho, sobre a distância ao quadrado. Se ela é inversamente proporcional com o quadrado da distância, bom, esse gráfico aqui é uma hipérbole, né? Então esse gráfico é uma hipérbole, ficaria um negócio mais ou menos assim, ó. Então o gráfico é uma hipérbole, deixa eu fazer aqui assim, ó, pera aí. Então o gráfico é uma hipérbole. Bora fazer aqui, ó. Ficaria um negócio parecido com esse daqui, ó. Então tá aí, o gráfico é uma hipérbole, né? Você sabe disso, inclusive da nossa aula de ontem, né? Ontem também rolou hipérboles aqui, né? Na aula de transformação isotérmica, transformação adiabática, enfim. Então esse gráfico seria uma hipérbole, tá? Desenhei uma hipérbole aqui bem mais ou menos, né? Mas é uma hipérbole, beleza? E aí, olha só, quando ela estava no ponto A, suponha o seguinte, no meu gráfico aqui, ó. Ponto A e ponto B, suponho. Ponto A e ponto B, tá? No ponto A, quando ela estava aqui a uma distância, vamos chamar uma distância dA. dA é essa distância aqui, ó, até a carga. A força valia FA. Quando ela foi para o ponto B, no ponto B, ela está a uma distância dB da carga. dB. A força vale FB. Beleza? Inclusive, o deslocamento que eu me refiro aqui, ó, é essa diferença, né? dA menos dB. Então, ó, de novo. Só para ver se está entendendo alguma coisa. O que é dA? dA é a distância do A até a carga. O que é dB? É do B até a carga, geradora. D é a distância, é o trecho, beleza? Entre A e B. Tranquilo esse gráfico aqui, moçada? O que você achou? Esse gráfico aqui tá de boa? Suave? O gráfico é uma hipérbole. No ponto A, a força vale FA. No ponto B, a força é menor, ela vale FB, quando está a uma distância maior, dB. Sim ou não? De boa esse gráfico? Agora nós temos uma treta. Vamos conversar aqui bem pertinho do microfone. Ei, meus lindos. Tudo bem com vocês?
vamos conversar um pouco. Olha para aquele gráfico que está ali atrás. Observe aquele gráfico. Como que eu faço para calcular o trabalho num gráfico de força por deslocamento? Conta para mim, meu lindo. Vai, fala aqui no meu ouvidinho. Hein? Fala. Como que faz para calcular? É a área, não é? É a área. Perfeito. Então, olha só. Perfeito, exatamente. O trabalho é dado pela área do gráfico, né? O trabalho é dado pela área do gráfico. Então, se você calcular a área desse gráfico, ou seja, se você calcular essa área aqui, ó, a área embaixo do gráfico, naquele trecho onde ela deslocou, você vai saber quanto vale o trabalho da força F. Ah, que maravilha! É só você calcular essa área. Só tem um problema. Você não sabe calcular essa área. Aham, Thales, acabou a live, então a gente termina assim? Ou seja, não tenho condições de continuar porque eu não sei como calcular essa área. E pelo amor de Deus, isso não é um trapézio. Não. Ah, Thales, mas tem um trapéziozinho amassadinho assim, não? Não é um trapézio não, filho. Faz um trapézio ali não. Não, faz isso não, tá? Faz isso não. Tá, acabou a live então? Acabou a live. Justificativa. Não temos conhecimento matemático para continuar essa live. O Ministério da Saúde adverte, né? Vamos embora? Acabou? Então, se liga. Olha só, vamos conversar um bocado aqui. De fato, você não sabe calcular essa área. Não. Nem vai aprender aqui. Não. Porque para calcular essa área, você precisa de uma ferramenta chamada integral. Beleza? Você vai aprender essa ferramenta se você for aí para o ensino superior em cursos de exatas, né? Lá no primeiro período, segundo período, dependendo de alguns cursos, você vai aprender sobre integral. Beleza? Não vamos fazer a integral aqui. Não é o objetivo dessa aula. Então vamos combinar o seguinte, ó. Travamos na aula por uma limitação matemática. Mas você concorda comigo que se eu fizer a conta para você e já te entregar o resultado, você tem condições de continuar discutindo, né? Então essa é a parte da aula que você vai aceitar. Sim, você vai aceitar. Você vai aceitar, porque se você não aceitar, a gente deveria parar por aqui. Beleza? Então você vai aceitar, porque não temos ferramenta matemática para isso. Ok? Então só tô dando uma justificativa aí pra você não ficar puto comigo e falar assim, ah lá, dando migué. Ah lá, desgramado. Não sabe, né? Não sabe, aí vai dando esse migué aí, né? Não, eu sei. Vou te contar o resultado, tá? Mas você não precisa saber como que eu cheguei nesse resultado. Combinados assim? Então, olha só, como que ficaria a área desse gráfico? Vou explicar para você aqui, ó. A área desse gráfico, que é o trabalho da força elétrica, ficaria assim, ó. Ficaria assim. O trabalho da força elétrica ficaria como sendo K, se você fizesse a área, né? Levando em consideração a lei de Coulomb aqui para as fórmulas, ficaria K, Qzão, Qzim, sobre dA, menos K, Qzão, Qzim, sobre dB. Beleza? Thales, então peraí, só para eu ver se eu entendi. Isso que você está escrevendo aqui é a área daquele gráfico? Sim, isso é a área daquele gráfico. Como é que chega nisso? Não vou te mostrar. Fazendo a integral, beleza? Mas a área do gráfico é essa conta aqui, ó. Repare, faz sentido, né? Tem um Qzão, Qzinho, porque envolve forças, né? Vão vir lá da lei de Coulomb. E tem dA e dB. dA é a distância do A até a carga, dB é a distância do B até a carga geradora, beleza? A área do gráfico vai dar esse negócio aqui, tá? A área do gráfico é isso. Mas vamos render mais um pouquinho nessa conversa aqui. Olha só, quando você olha para essas fórmulas que eu acabei de colocar ali, você consegue enxergar o seguinte. Claro, você que acompanha as minhas lives. Porque se você não acompanha as minhas lives, você vai ficar desorientado aqui. Você vai falar assim, nossa, eu tô odiando, não tô entendendo nada. Filha, porque você é novato aí. Quem é novato é assim mesmo. Quando você é novato no negócio, você não entende nada, tá? Mas você que está acompanhando as minhas lives aqui, ó, você sabe quem que é esse termo aqui, ó? Kqzão sobre dA e Kqzão sobre dB. Conta pra mim aqui, ó. Fala no meu ouvidinho. O que é Kqzão sobre dA e Kqzão sobre dB? Peguei só uma parte da fórmula. O que seria isso? O que é isso? Ah, a moçada já tá mandando ali, ó. Cuidado, não confunda, hein? Não é ao quadrado, não é ao quadrado. Isso daqui é o potencial elétrico gerado pela carga geradora. Então, na verdade, olha só. O trabalho da força elétrica pode ser escrito da seguinte forma. Q VA menos Q VB. Sim ou não? VA é esse termo, VB é esse termo. Onde VA e VB é o potencial elétrico gerado pela carga geradora no ponto A e no ponto B.
E pensar que o aluno Juninho acha que potencial elétrico é a mesma coisa que energia potencial elétrica, né? Mas você não, você já sabe que são coisas diferentes. Perfeito, então tá. Vamos continuar aqui que tá gostosinho demais? Podemos escrever assim então, ó. Duas formas de você escrever isso aqui agora. Duas formas de escrever isso aqui agora. Você pode escrever isso da seguinte maneira. Veja bem. Deixa eu colocar aqui, ó. Duas possibilidades. Deixa eu ver como é que eu vou escrever. Peraí. Deixa eu fazer um desenhozinho aqui bom aqui, ó. Duas formas de você caminhar com essa conta. Duas formas de você caminhar com essa conta. Que aí vai depender do exercício, qual estratégia você vai usar, tá? Mas é a mesma coisa. Olha só, podemos colocar o Qzinho em evidência, certo? Se você coloca o Qzinho em evidência, ficaria assim, ó, trabalho é igual a Qzinho, que multiplica VA menos VB, certo? Coloquei o Qzinho em evidência. O que é esse VA menos VB? Esse VA menos VB é o potencial do ponto A menos o potencial do ponto B. Um potencial menos o outro, nós vamos apelidar aqui agora de diferença de potencial. Faz sentido, Thales? Isso daqui é uma diferença de potencial. Esse VA menos VB é a famosa DDP. DDP é a diferença de potencial entre A e B. Aí, depende do livro que você utiliza, da região do Brasil que você estuda, tá? Essa diferença de potencial, VA menos VB, né? Alguns livros vão chamar de U, representar pela letra U. Outros livros vão chamar de VAB, simplesmente. Aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, a gente costuma ensinar como sendo VAB. Eu vou usar assim, ó, Q, VAB, beleza? Se você aprender o VAB como sendo U, não tem o menor problema, ficaria Q vezes U, tá? Q vezes U. Tanto faz, é só uma letra diferente, tá? Então, olha só, no final das contas, como que você pode calcular o trabalho da força elétrica? Nós começamos com um negócio meio monstruoso, meio complexo, e terminamos numa coisa simples. Quer calcular o trabalho da força elétrica? Olha que show! Entre o ponto A e o ponto B, é muito fácil. É só você pegar a carga Qzinho que está sofrendo essa força elétrica e multiplicar por VAB. O que é VAB? VAB é uma diferença de potencial. O VAB não é nem o potencial do A, nem o potencial do B. É o potencial do A menos o do B. É na ordem que se lê, né? VAB é VA menos VB. Então, se você calcular o potencial do A, calcular o potencial do B, fizer VA menos VB, né? O inicial menos o final, e multiplicar pela carguinha, você vai saber o trabalho da força elétrica. Beleza? Então pronto. Então começamos num negócio complicado e terminamos numa coisa simples. Calcular o trabalho da força elétrica é simples. QVAB. Simples assim, tá? Agora, você pode até pensar de um outro jeito. Ver se faz sentido para você. Olha só. Trabalho da força elétrica também pode ser pensado assim, ó. O que é QVA? Você sabe? Enfia que vai, né? QVA é a energia potencial elétrica do sistema no ponto A. É óbvio que é energia potencial elétrica. Esse termo todo aqui, ó, K, Qzinho sobre dA, era a energia potencial do sistema no ponto A, né? Menos QVB. Ou seja, esse termo aqui, o que é QVB? QVB é a energia potencial do sistema no ponto B. Deu para sacar aqui? Então, um outro jeito que você tem para calcular o trabalho da força elétrica é você calculando o tanto que a energia potencial do sistema variou. Se você calcular a energia potencial do início menos a do fim, aqui tem um caso especial, tá? Na física, de uma forma geral, variações é final menos o inicial. Aqui eu não sei se vocês perceberam, mas é o inicial menos o final, tá? É isso mesmo. É o inicial menos o final para você calcular o trabalho. E por que tem que ser o inicial menos o final? Vê se faz sentido para você. Aqui, ó, o inicial é maior do que o final, não é isso? Estava mais perto, acumula mais energia. O inicial é maior do que o final. Então, o inicial menos o final vai dar positivo. E tem que dar positivo, uma vez que a força está a favor do deslocamento, né? Então, o trabalho tem que ser positivo. É por isso que aqui a gente fala o inicial menos o final. Então, ó, resumindo essa primeira parte da aula aqui. Como que você calcula o trabalho da força elétrica? De uma forma simples. O trabalho da força elétrica pega a carguinha que está se deslocando e multiplica pela diferença de potencial entre os dois pontos. O inicial menos o final. Beleza? Ou então, calcula a energia potencial do sistema antes, calcula a energia potencial do sistema depois, o tanto que ele perder de energia potencial é o trabalho da força elétrica. E faz muito sentido isso, né? Repare, como a força elétrica é a única força que atua, se ela é a única força que atua, ela é a força resultante. Então o trabalho dela é o trabalho total. Então significa dizer que o trabalho dela tem que ser igual à variação da energia cinética. Olha como nós conectamos as coisas. O que eu estou te dizendo aqui é que o trabalho da força elétrica representa o tanto que a energia cinética variou. Você já sabia disso desde a nossa primeira aula. Por quê?
Porque o trabalho da força elétrica é o tanto que a energia potencial elétrica, por exemplo, diminuiu. E o tanto que a energia potencial diminui é justamente o ganho de energia cinética que você tem. Porque energia potencial é convertida em cinética. Conseguiu pensar aqui no teorema da energia cinética, conectando essa aula com a primeira aula que nós tivemos de energia potencial elétrica? Beleza? Beleza. Se a carga for zero, é a mesma coisa, só muda o sinal? Não, se a carga for zero, aí não tem trabalho da força elétrica, né? Carga zero não sofre força elétrica. Beleza? Beleza. Aguenta aí, Rafael. Aguenta aí que nós vamos fazer coisas aqui. Tem alguma restrição para o uso dessas fórmulas? Não. Essa fórmula aqui, ó, você pode usar, essas duas, na verdade, você pode usar em qualquer situação, beleza? Qualquer situação você pode usar isso daqui. Nós faremos isso aqui. Professor, no gráfico, o D não seria D ao quadrado? Por conta da fórmula ao lado? Por isso a dúvida. Não, é D. Beleza? É D, só que está associado ao D ao quadrado, né? Por isso que o gráfico é uma hipérbole. É uma hipérbole com o D ao quadrado. Isso é o menor problema. Tem como esse trabalho dar negativo? Tem. Só que o trabalho negativo da força elétrica vai ser um processo não espontâneo. Olha só, nessa situação aqui, você percebeu que eu soltei a carguinha e espontaneamente ela foi para a direita. Movimentos espontâneos, já vou te dar essa dica aqui, tá? Eu ia até falar isso mais para frente para você anotar num post-it, mas já que chegamos aqui, vale falar. Olha só, como assim VAB? VAB é o VA menos o VB. É a diferença de potencial do ponto A menos o potencial do ponto B. Olha só, movimentos espontâneos, o trabalho da força elétrica vai ser positivo, tá? Por quê? Porque em movimentos espontâneos, a força elétrica vai estar a favor do deslocamento. Em movimentos não espontâneos, o trabalho da força elétrica vai ser negativo. Como assim? Se a carga for forçada a se deslocar, o trabalho da força elétrica vai ser negativo. Vou te dar um exemplo. Imagine que eu pegue essa carguinha aqui, ó, e jogue ela para lá. Se eu jogar ela para lá, você sabe que ela não quer ir para lá. Ela não quer aproximar da carga positiva. Então significa dizer que a força elétrica está contrária ao deslocamento. O trabalho da força elétrica agora seria negativo. É por isso, inclusive, que ele colaboraria para reduzir a energia cinética, né? A partícula ela vai freando, ela não quer. O trabalho da força elétrica é negativo. Então, ó, quando o movimento for espontâneo, força elétrica dando energia cinética, trabalho positivo. Quando o movimento for não espontâneo, o movimento for forçado, força elétrica tirando energia cinética, o trabalho será negativo. Beleza? Beleza. Perfeito, mas a ideia é que quando você usa a integral aqui, no final das contas, isso torna a situação genérica, tá? Então foi a parte que eu pulei, justamente fica essa falha aí, João. Mas como você usa a integral, isso daqui fica genérico, e aí essas fórmulas aqui, elas podem ser usadas em qualquer situação, beleza? Nós vamos usar mais pra frente aqui. Beleza, então ótimo. Olha só, moçada, olha para esse desenho aí, tá? Olha para esse desenho aí. Me conta algumas coisas aqui. Primeiro, o que as linhas vermelhas no desenho representam? Tá? Essas linhas vermelhas aqui, ó, saindo da carga positiva. O que elas representam? Vamos ver se você sabe alguma coisa mesmo de eletrostática. Aqui nós já estamos acabando a eletrostática, né, filho? É o momento que você tem que saber responder as perguntas com maior frequência aí, né? Representam as linhas de força. As linhas de força que representam aí o campo elétrico, né? Então, beleza. Então, isso daqui representa as linhas de força, carga positiva, a linha é divergente. Massa. As linhas azuis no desenho representam o quê? O que representam as linhas azuis? As linhas azuis representam, o Rafael falou ali, as superfícies equipotenciais. Então não confunda o desenho, tá? As linhas azuis, os círculos, representam as superfícies equipotenciais. Superfícies onde o potencial é o mesmo. Vem comigo. Se a carga geradora é positiva, ela gera potenciais positivos. Vamos falar que o potencial aqui assim, ó, vale, por exemplo, mais 100 volts. Então o potencial ali ele vale mais 100 volts. Ai meu Deus, vou te fazer mais uma pergunta, para ver mesmo se você está estudando, se você está acompanhando nossa aula aqui. No sentido da linha de força, o que vai acontecendo com o potencial? Aumenta ou diminui? O que vai acontecendo com o potencial? Aumenta ou diminui? No sentido da linha de força? Ei Letícia, tudo bem? Seja bem-vinda. Olha só. Isso, o potencial diminui, né? Você já sabe que no sentido da linha de força, o potencial sempre diminui. Você fez exercício com isso, né? Listinho de exercício. E ele vai ser sempre positivo porque a carga geradora é positiva. Então vamos falar que o potencial ali vale mais 100 volts, sei lá. Aqui ele vale mais... vamos colocar quanto? Vamos colocar, sei lá, meu Deus, vamos colocar, sei lá, mais 50 volts, estou inventando aqui, mais 20 volts e assim por diante.
Beleza? Então, ótimo. Então, o potencial ele foi diminuindo no sentido da linha de força. Então, assim, ó, pelo menos o desenho você tem que entender. E acredite em mim, entender o desenho já é um diferencial. A grande maioria dos alunos não fazem a menor ideia do que esse desenho representa, tá? Até aqui, estamos bem? Sim ou não? Sim ou não? Massa. Aí agora, olha só, vamos fazer um negócio que legal agora. Imagine que eu pegue, por exemplo, uma carguinha positiva, aqui assim, ó. E essa carguinha positiva, deixa eu melhorar o desenho aqui, peraí. Peguei uma carguinha positiva aqui, ó. E essa carguinha positiva, ela vai se deslocar. Ela vai se deslocar nessa trajetória aqui assim, ó. Pronto, e veio para cá, tá? Pergunta, nessa trajetória, meio esquisita aqui, ó, nessa trajetória, a força elétrica que ela sofre realiza trabalho? Sim ou não? Pensa aí. Tem trabalho da força elétrica nessa trajetória? Sim ou não? Sim ou não? Claro que sim. Afinal de contas, a força elétrica está repelindo ela ali, né? Então, ao longo desse deslocamento, por mais estranho que ele seja, né? A ideia, então, é que vai ter, sim, um trabalho da força elétrica. Aí o aluno pensa assim, nossa senhora, não me pede para calcular esse trabalho da força elétrica, não. Porque calcular o trabalho da força elétrica de Thales é difícil demais da conta. Não é nada, senhor. O trabalho da força elétrica é o trabalho mais fácil do mundo. Suponha que essa carguinha aqui, tá? Suponha que essa carguinha aqui, seja uma carguinha de, vamos colocar quanto? Uma carguinha de 6, nossa, 6, tá bom. Ah, vamos colocar para facilitar aqui, ó. Uma carguinha de 5 microcoulombs. Então, ó, já estou fazendo uma questão aqui com vocês, tá? Imagine que essa carguinha seja de 5 microcoulombs, positiva. É a carguinha Qzinho que eu estou deslocando, não é a geradora, não. Aí a questão vai te perguntar assim, ó. Determine o trabalho da força elétrica no caminho 1. Como que eu calculo o trabalho da força elétrica no caminho 1? O trabalho da força elétrica é fácil demais. É só você pegar a carga e multiplicar pela diferença de potencial. Então vai ser a carga, passa para coulomb, né? 5 vezes 10 a menos 6, coulombs, porque micro é 10 a menos 6, né? Positiva, vezes a diferença de potencial. E o que é a diferença de potencial? É o VA menos o VB, é o inicial menos o final. Quanto é que vale o VA? O VA vale 100 volts. E o VB, o final? O final vale 20 volts. Então, quer calcular o trabalho da força elétrica no caminho 1? É só você fazer essa conta, né? Essa conta tá fácil. 80 vezes 5, 400. 400 vezes 10 a menos 6 é 4 vezes 10 a menos 4 joules. Positivo. Esse é o trabalho da força elétrica. O trabalho da força elétrica é 4 vezes 10 a menos 4 joules nesse processo. Deu para sacar isso aí? Fácil demais? Beleza? Então pronto, é um trabalho positivo. Você já sabia, né? Você já sabia porque a força elétrica estaria a favor do deslocamento, né? Trabalho positivo é só calcular como sendo a carga vezes a diferença de potencial. Beleza? Beleza. É uma possibilidade aí, tá? Olha só. Então, ótimo. Então, maravilha. Seguindo aqui. Vamos brincar mais um pouquinho. Imagina que eu pegue essa carguinha, olha só, e ao invés de fazer nesse caminho aqui, ó, eu pego essa carguinha e faço isso daqui, ó. Leve ela até esse ponto aqui, pelo caminho 2. Beleza? Vem cá. Quanto é que você acha que vai valer o trabalho da força elétrica no caminho 2? Manda pra mim. Quanto é que você acha que vale o trabalho da força elétrica no caminho 2? Manda pra nós. No caminho 2 aqui assim, ó. Saiu daqui e foi pra lá. No caminho 2. Me conta. É o mesmo. Claro que ele é o mesmo. Por quê? Porque a conta é a mesma. O trabalho da força elétrica é você pegar a carga e multiplicar pela diferença de potencial. 100 menos 20. Vai dar a mesma coisa. Então o trabalho do caminho 2, ele também vale, vou nem fazer a conta aqui, ó. Ele também vale 4 vezes 10 a menos 4 joules. Aqui você tirou uma conclusão, então, importante. Mesmo que o caminho seja diferente, se for a mesma carga com a mesma diferença de potencial, o trabalho vai ser o mesmo. A isso a gente dá um nome especial. A gente fala que a força é conservativa. Força conservativa é aquela força cujo trabalho independe da trajetória. Pouco importa se eu estou indo pelo caminho 1 ou pelo caminho 2. Independente da trajetória, como foi a mesma mudança de superfície equipotencial, vai ser o mesmo trabalho. Deu para sacar? Então, o trabalho do caminho 2
seria o mesmo. Vamos brincar mais um pouco aqui, olha só. Imagine que eu pegue uma carguinha, essa carguinha mesmo, tá? Essa carguinha mesmo, e aí eu pegue ela daqui assim, beleza? Daqui assim, e desloque ela para cá, ó. Isso tudo é questão de prova, tá? Quando aparece na prova é um regaço. Os alunos pulam. Os alunos não sabem, não faz nem como é que começa. Sabe nem como é que começa. Mas aí você não, você já não vai pular esse tipo de questão. Questão, peguei a carguinha e trouxe ela daqui para cá. Aí a questão é perguntar, nesse caminho 3, calcule o trabalho da força elétrica. Bora? Trabalho da força elétrica no caminho 3. Primeiro, alguma expectativa aqui do trabalho ser positivo ou negativo? Ó, o Glauber já mandou antes de eu perguntar. Que isso? O Glauber é cabuloso demais. Trabalho é negativo. O trabalho é negativo por quê? Porque claramente esse movimento ele não é tão espontâneo assim, né? A carguinha você está aproximando a positiva da positiva. Ela não quer isso. A força elétrica está contrária ao deslocamento. E se ela está contrária ao deslocamento, significa dizer que o trabalho vai ser negativo. Quanto vale o trabalho no caminho 3? Pega a carga, que é 5 vezes 10 a menos 6, positiva, e multiplica pela diferença de potencial. Aí você tem que tomar cuidado, tá? Isso daqui é questão de prova, você erra por causa de uma besteira. A diferença de potencial é VAB, é VA menos o VB. É onde você estava menos para onde você foi. Aonde você estava? 20. Para onde você foi? Para 50, né? Então a diferença de potencial é menos 30. Menos 30 vezes 5 vai ficar menos 150, né? Menos 150 vezes 10 a menos 6. Então vai ficar menos 1,5 vezes 10 a menos 4, se preferir. Joules. O trabalho é negativo, do jeito que a gente já sabia, né? O trabalho é negativo por conta disso. A questão da unidade, exatamente, né? Para ficar em joule bonitinho, tem que colocar em coulomb e em volt, beleza? Então pronto, então tá aí, esse seria o trabalho do caminho 3. Vamos mais um aqui, ó, vamos mais um aqui. Thales, como que a carga é positiva se o micro é negativo? Nossa, Vinícius, não. Cuidado, jovem, cuidado. A carga é positiva, tá? O sinal dela é positivo. O menos lá no expoente não tem a ver com o sinal da carga não, tá? É só o sinal do expoente, beleza? O sinal negativo indica perda de energia. De certa forma, isso daqui colabora para uma redução da energia cinética dela. Perfeito, tá? Agora, daqui a pouco nós vamos falar de um negocinho aqui diferente. Aguenta aí, nós vamos chegar nisso daqui. Antes, deixa eu colocar mais uma situação aqui, ó. Imagine que eu peguei essa carguinha de novo aqui, ó, e faça essa trajetória com ela aqui assim, ó. Qual trajetória? Essa daqui, ó. Fiz essa trajetória com ela, beleza? Trajetória 4, tá? Me conta, quanto vale o trabalho da força elétrica na trajetória 4? Manda pra mim aí. Calcula aí, trabalho da força elétrica na trajetória 4. Quanto é que vale? 0. Ah, não acredito. 0. O trabalho da força elétrica na trajetória 4 é 0. Por quê? Porque não há diferença de potencial na trajetória 4, né? Então o trabalho é 0. Por que o trabalho é 0? Porque, repare, ela aproxima da carga e depois afasta, né? O trabalho negativo do início compensa o positivo no final, entende? E aí no trecho acaba que o final vai dar 0. Mas a verdade é que, igual eu disse, força elétrica, calcular o trabalho dela é fácil demais. Porque você não precisa nem se preocupar com a trajetória. Basta você saber de onde que ela saiu e para onde que ela foi. Independente de qual foi o caminho adotado por ela, você calcula o trabalho da força elétrica fazendo QVAB. Então as questões que colocam o caminho da carga é só para confundir a sua cabeça. Só para isso. No fundo, você precisa saber de onde ela saiu, para onde ela foi e fazer a conta QVAB. A força elétrica é uma força conservativa. O trabalho dela independe da trajetória. Beleza, hein?